Uma fria noite de dezembro. Escuto ruídos na minha mansão. Barulhos, sussurros, gritos, estranhos até demais. Chamo meu mordomo. Alfred, onde está você? Os gritos demonstram pavor. Demonstram angústia. Eu não sei mais o que fazer. E agora? Saio ou tranco a porta? As velas começam a se apagar. E agora? O que é que farei? Não sei mais ver. O que é isso? Só tem uma saída. Preciso enfrentar. Mas e agora? O que está acontecendo? Eu sabia que eu não deveria ter vindo para aqui. Meu Deus! Não sei mais o que fazer. E agora? E agora? Já sei. Já sei. Eu vou me esconder. Ninguém vai me achar. Não! 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vinícius mais uma vez, aula de língua portuguesa. Estou recuperados do susto? Eu também. Pois é, estamos aqui começando mais um módulo 4, com o nosso novo gênero textual, contos de terror. Tá? Então nós vamos trabalhar um pouco com esse tipo de narrativa, com o imaginário que circula nessa produção de texto. Vamos trazer alguns exemplos, né, alguns escritores. Então, vamos se acostumando que nas próximas aulas vão sempre ter aí alguma coisa para animar e ativar o coração, né? Acelerar o coração de vocês, beleza? Então, como nós vimos, damos início agora ao módulo 4. Nesse módulo, nós vamos trabalhar com narrativas, é o texto, né? Tranquilamente de trabalhar, mais fácil, ou seja, isso também vai indicar que vocês vão precisar colocar a mão na massa, produzir, escrever, ok? E do ponto de vista gramatical, essa unidade também é uma unidade bastante tranquila. Nós vamos trabalhar apenas com dois conceitos. O conceito que a gente começa hoje, um conceito de aposto, e um outro conceito que vai ser na nossa próxima aula, que é o conceito de vocativo. Dois conceitos que estão ali, né, perpassando, fazendo parte da estrutura da nossa oração e que são importantes para o nosso conhecimento. Tá? Então, de antemão, já pode pegar teu livro, abre no capítulo 4. Vocês vão encontrar algumas questões envolvendo aí a narrativa dos contos de terror. Tá? Tem um texto bem legal sobre o Drácula, que a gente não vai trabalhar aqui hoje, não vai ler ele hoje, mas você em casa, né, já pode fazer a leitura, já pode se adiantar para a gente trabalhar com isso. Ok? Então vamos lá. Estou só observando aqui o meu roteiro. Hoje, nós vamos trabalhar, como eu acabei de falar, com a categoria de aposto. Na verdade, nós vamos retomar o nosso conceito geral do estudo de sintaxe para observar esses dois elementos, tá? Aposto e vocativo. Primeira coisa, vamos já lembrar basicamente, rapidinho, nossa estrutura básica da língua portuguesa: sujeito, verbo, objeto. Tranquilo? Então, sujeito, a gente tem
aquelas classificações que já estudamos: sujeito simples, sujeito composto, sujeito existencial, sujeito indeterminado, nenhuma novidade. Na categoria do verbo nós temos o verbo intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, verbo de ligação. Todos esses também já foram vistos. Na categoria de objeto, nós já vimos o objeto direto, o objeto indireto, predicativo do sujeito, predicativo do objeto, também nenhuma novidade. Do ponto de vista da estrutura, nós trabalhamos a divisão do sujeito e predicado. Vimos que o sujeito, né, pode ser daquelas 4 categorias, e o predicado pode ter as 3 classificações: predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Isso. Nós vimos também elementos que vão ser acessórios, que vão ser complementares. A gente falou do adjunto adverbial, adjunto nominal, complemento nominal, né, nas últimas aulas, que foi do módulo 3. E hoje nós vamos começar o módulo dos acessórios. Guarda essa palavra que ela é muito importante, tá? Tanto o aposto, que a gente vai estudar hoje, quanto o vocativo são itens acessórios. O que é que isso significa? Eles vão aparecer, eles vão ser fundamentais para determinada informação, mas eles aqui, ó, não vão estar dentro da estrutura sintática padrão. Lembra que a gente viu o adjunto nominal, ou complemento nominal, os objetos? Todos eles estão dentro dessa estrutura padrão. O que vai acontecer é aposto, que a gente vai ver hoje, e o vocativo, que a gente vai ver depois. Eles são recursos que a língua tem, que a língua dispõe, mas eles estão fora desse esquema. E por estarem fora, eles vão aparecer de uma forma específica. E aí isso vai facilitar um pouco para a gente, tá? Então, nós vamos ver hoje o conceito de aposto, que, como a palavra, como o próprio nome já diz, né? É algo que é posto, que é colocado, mas veja que tem o a, que é de negação. Então, é aquilo que está ali, mas ao mesmo tempo, não. Ou seja, isso já dá claramente a definição para a gente. O aposto é um item, é um elemento que eu coloco, que eu adiciono na oração, na minha estrutura básica, mas que ele não é obrigatório. Ou seja, se eu coloco, eu acrescento aquela informação. Se eu não coloco, eu não vou ter nenhuma dificuldade em entender a informação que eu quero transmitir, tá? Então, o aposto, aposto, posto. Eu coloco o a, negação. Ou seja, eu posso colocar ou não colocar, tá? Se liga nisso. A partir daí, a gente vai ver que o aposto, como essa característica, ou seja, uma informação que eu acrescento, que eu posso ou não acrescentar na minha oração, vai se dividir em alguns aspectos. Esse aposto, ele pode servir para resumir, ele pode servir para exemplificar, ele pode servir para explicar, ele pode servir para complementar, acrescentar informação. Ou seja, vários recursos, várias finalidades vão estar envolvidas na definição de aposto. Beleza? A partir daí, nós vamos ver as características que o aposto tem. E aí, para organizar as características, a gente tem uma siglazinha. ADIA. Com essa siglazinha, vai fazer mais fácil para você memorizar quais são as características que o aposto possui. Preste atenção. A gente tem 4 características. O A de acessório. Eu já comentei isso, vou explicar com um pouco mais de detalhes. A gente tem, deixa eu botar maiúsculo para ficar bonitinho. O D significa deslocado. A gente tem o I, significa isolado. A gente vai ver que isolado e deslocado tem ligação. E a gente tem o próximo item, que é a função dele, que é ser um acréscimo. Beleza?
Então, antes da gente ver a explicação com detalhe, grava aí, ó. Aposto, ele tem essas 4 características. Ele é acessório, deslocado, isolado e indica acréscimo. Beleza? Vê aí a foto com a definição de aposto bastante clara para vocês. Pronto. Após aí essa definição, digamos, mais organizada, né, mais geral, agora a gente vai ver cada um desses elementos aqui e eu vou propor agora alguns exemplos para tentar clarear caso você ainda esteja confuso. Primeira coisa, ele é acessório. Já falei e vou repetir. Ele é um acessório, como por exemplo, uma pulseira, um brinco, relógio, uma máscara, né? A gente está aí no meio da pandemia e a máscara está aí como um elemento. Apesar de dizer, né, é obrigatório a gente sair de máscara quando a gente sai de casa, mas tem gente que sai de casa e não está usando máscara, toma cuidado aí, se por acaso você estiver saindo, tá? E a máscara, o óculos, todos esses itens, eles são acessórios, ou seja, é obrigatório a gente sair de casa de relógio? Não, mas quem quer sai de relógio, quem não quer, sai sem relógio. As mulheres, as meninas, né, brinco ou maquiagem, é obrigatório? Não, é um acessório. Elas vão escolher se querem se maquiar, se não quer, se vai usar brinco, se não vai, tá? Então, o aposto, ele é um acessório. Eu, como falante ou como escritor, é quem vou escolher se quero ou não colocar. E isso vai do meu conhecimento e de para quem eu vou escrever. Se eu sei que a pessoa que vai ler, ela conhece as informações gerais daquele assunto, eu não preciso colocar post, eu não preciso colocar uma explicação. Já se eu tenho dúvida se aquela pessoa conhece ou não sobre aquele assunto, aí sim eu vou acrescentar uma post. Preste atenção nesse exemplo. Caruaru, cidade do Agreste Pernambucano, não terá festas juninas. Preste atenção. Caruaru, cidade do Agreste Pernambucano, não terá festas juninas. Vejam, uma oração simples, uma informação básica, clara, direta. Porém, se a gente prestar atenção, se a gente observar aqui, ó, cidade do Agreste Pernambucano, é uma informação que eu estou acrescentando. É um detalhe que eu, como falante, como escritor, quero colocar na minha oração. Porém, ela não é obrigatória. Por quê? Preste atenção. Se eu tiro tudo isso aqui que está destacado, a oração fica o quê? Caruaru não terá festas juninas. Percebe que a informação está clara, está sendo dada. Caruaru não terá festas juninas. Se eu venho aqui, ó, para SVO, sujeito, Caruaru, verbo, terá, não terá o quê? Festas juninas. Então, a nossa estrutura SVO ela está completa. Então, isso significa que cidade do Agreste Pernambucano é o meu aposto. Eu acrescentei essa informação para facilitar a compreensão. Ou seja, para nós, pernambucanos, né, para nós, né, estudiosos de geografia, nós podemos entender, podemos já saber, não, Caruaru fica no Agreste. Isso para a gente pode ser informação clara. Mas pensa que isso aqui eu vou postar, né, numa rede social e alguém lá do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, lá de Santa Catarina, Florianópolis, Paraná, ou então alguém lá em Roraima vai ler isso aqui que eu escrevi e não faz a mínima ideia onde é Caruaru. Percebe? Então, pensando nessas pessoas, ou pensando que o meu leitor pode não saber aquela informação, eu acrescentei um aposto. Ele é obrigatório? Não. Eu consigo dar a informação sem ele? Consigo. A informação é
Caruaru não terá festa junina. É isso que eu quero dizer. Mas, pensando que alguém pode não saber aonde fica essa cidade, eu acrescentei essa informação. É isso que a gente está chamando de acessório. Ou seja, eu posso acrescentar ou não. Eu escolho usar esse recurso. Ok? Muito bem. Vamos olhar. O deslocado. Por que o aposto eu digo que ele é deslocado? Porque vocês já observaram, acabei de mostrar, que o aposto não está dentro do sistema SVO. O que é que significa? Não importa o lugar onde ele aparece. Veja que aqui nesse exemplo, o aposto está no meio da oração. Eu tenho o sujeito, tenho o aposto e tenho o restante do predicado depois. Porém, quando eu digo que ele é deslocado, isso significa que eu posso pegar ele que está aí e colocar para outro lugar dentro da oração que não vai fazer diferença no sentido. Quer ver? Vou fazer aqui o deslocamento para vocês. Vou colocar ele no início. Vai ficar assim, ó. Cidade do Agreste Pernambucano, Caruaru não terá festa junina. Cidade do Agreste Pernambucano, Caruaru não terá festa junina. Então, aí você vai observar que, quando eu digo que o aposto é deslocado, o que eu estou querendo dizer é, não importa a posição dele dentro da estrutura. Ele pode estar no meio, pode estar no começo da oração, não vai fazer diferença. Ele vai continuar sendo um acessório. Veja aqui mais uma vez, ó. Cidade do Agreste Pernambucano, Caruaru não terá festas juninas. Se eu apago o aposto, a informação continua completa. Tá? Então, eu digo que ele é deslocado, é essa função. Ele pode aparecer no meio da oração, pode aparecer no começo da oração e não vai fazer diferença na estrutura. Porque ele é um item a mais, ele é um acréscimo, ele está fora da nossa estrutura padrão. Beleza? Vou continuar. A terceira característica, fiz o número 2 aqui, ó. A terceira característica é que ele é isolado. E aqui é uma coisa importante. Ele é isolado. O que é que significa? Ele vai estar separado das demais informações. Se vocês observarem aqui, ó, nesse exemplo, no primeiro eu tenho Caruaru, cidade do Agreste Pernambucano, não terá festas juninas. Observa aqui, ó. Eu tenho uma vírgula aqui, tenho outra vírgula aqui. O aposto está no meio de duas vírgulas. Ou seja, o aposto está isolado da oração. O sujeito está aqui, o predicado está aqui, o aposto está no meio. Ele está separado. Da mesma forma, se você olhar aqui, ó. Cidade do Agreste Pernambucano, vírgula. Caruaru não terá festas juninas. Percebeu que a vírgula está separando? O aposto está de um lado e a oração está de outro? Pois é. É isso que a gente chama de isolado. O aposto é um termo isolado. Ele não se mistura com a oração, né, com a estrutura básica. E aí você pode perguntar, professor, então quer dizer que o aposto só pode aparecer no meio ou no começo da oração? E eu vou dizer a você, não. A gente pode ter aposto em qualquer lado. O que vai acontecer é que, na posição que a gente colocar o aposto, o sinal de pontuação é que vai ser um elemento importante. E aí, a gente tem um esquemazinho que é o seguinte, ó. Início, meio e fim. Aonde é que o aposto vai aparecer?
E aí, dependendo de onde o aposto aparece, a gente vai ter o sinal de pontuação específico para usar. Preste atenção. Quando o aposto aparece no início da oração, ou seja, o aposto é a primeira coisa, depois é que vem a estrutura SVO, é esse exemplo aqui, ó. Cidade do Agreste Pernambucano, vírgula. Caruaru não terá festas juninas. Ou seja, quando o aposto está no início, eu vou ter uma vírgula. Então, se você pega aquela estrutura, você vai ter uma vírgula, significa que o aposto está no começo. É exatamente esse exemplo aqui. Beleza? Agora, quando o aposto está no meio da oração, aí esse exemplo aqui de cima, ó. Caruaru, vírgula. Cidade do Agreste Pernambucano, vírgula de novo. Não terá festas juninas. Ou seja, quando a gente tem o aposto no meio, eu vou ter duas vírgulas. E aí fica fácil de você identificar. Quando você observar a estrutura, se você tiver duas vírgulas, o aposto é o que está no meio dessas vírgulas. É exatamente como eu mostrei aqui. Beleza, que não tem complicação. E a gente tem a possibilidade do aposto estar no final da oração, que é um exemplo que eu vou colocar para vocês daqui a pouco. Mas a gente vai ver que quando o aposto estiver no final da oração, ou seja, eu tenho SVO e depois o aposto, aí vai ser um tipo de aposto diferente dos outros. É um aposto enumerativo, ou seja, aquele aposto que vai dar uma informação de acréscimo numa sequência. E aí, eu não vou usar vírgula, eu vou usar o sinal de 2 pontos. Exemplo, a gente pode dizer assim: fui no pátio da feira e comprei. Aí eu boto 2 pontos. Melancia, melão, goiaba, abacaxi, pera e mamão. Perceberam que eu coloquei 2 pontos e fiz uma lista de coisas? Pronto. Essa lista de coisas é o aposto. Eu dei a informação principal, fui no pátio da feira e comprei frutas, e depois eu dei o detalhamento. Quais foram as frutas que eu comprei? E aí veio aquela sequência. Perceba que mais uma vez está isolado. Eu tenho a informação, tenho o sinal de 2 pontos e tenho o restante da informação, que no caso aí é o aposto, né, enumerativo, aquele aposto de sequência. Daqui a pouco eu escrevo um exemplo desse para vocês visualizarem mais fácil, beleza? Então, percebe, o aposto ele é isolado. E a quarta característica já está mais do que clara, né? Ele é um acréscimo, ou seja, é sempre uma informação a mais que vai ser dada. Geralmente, preste atenção, geralmente essa informação é referente ao sujeito, mas não é obrigatório ser sobre o sujeito. Por exemplo, aqui, Caruaru, cidade do Agreste Pernambucano, esse aposto aqui é sobre Caruaru. Caruaru é o sujeito da oração. Mas no exemplo que eu acabei de falar das frutas, ó, fui no pátio da feira e comprei essas frutas. Frutas aí não é o sujeito, é o objeto. Percebeu? Então veja, geralmente o aposto está ligado ao sujeito, mas nem sempre é obrigatório. Ok? Então vamos lá, repetindo: acessório, deslocado, isolado e ideia de acréscimo. É isso que o aposto vai representar para a gente. Ok? Vamos limpar o quadro, vou trazer outros exemplos para tentar deixar um pouco mais claro. Muito bem. Então, nós vamos ver aqui mais alguns exemplos. Veja que aposto é tranquilo, é bastante fácil e a gente vai dar conta dele rapidamente. Coloquei aqui mais algumas orações para que a gente possa observar. Tá? Veja aqui, primeiro exemplo. Felipe, filho de Judite, chegou da Noruega. Segundo exemplo. Escritor pernambucano, Raimundo Carreiro concedeu uma entrevista. 3. Ela só quer isso: paz, saúde e amor. E no 4, a aula de português para o 8º ano foi divertida. Ok? Vamos observar.
Lembra que a gente comentou as 4 características? É acessório, é deslocado, é isolado e é um acréscimo. A primeira coisa que a gente vai observar é como é que eu sei, como é que eu identifico qual é o aposto naquela oração. A gente vai usar o critério do isolamento. Ser isolado é o que a gente usa. A gente viu. Como é que eu sei que está isolado? Uma vírgula, 2 vírgulas ou sinal de 2 pontos, não é isso? Então vamos olhar aqui nos exemplos. Ó. Lá em cima, Felipe, filho de Judite, chegou da Noruega. Eu tenho quantas vírgulas nessa oração? Felipe, vírgula, filho de Judite, vírgula, chegou da Noruega. Eu tenho 2 vírgulas. O que é que isso significa? Se eu tenho 2 vírgulas, o aposto está no meio. Então, se essa é uma vírgula, essa é a outra, o aposto aqui é filho de Judite. Por que essa expressão é um aposto? A gente precisa pensar 2 coisas. Primeiro, é um aposto porque é um acréscimo de informação. Filho de Judite, está falando sobre quem? Sobre Felipe. É uma explicação. Se eu disser para vocês, Felipe chegou da Noruega. Sim, mas quem é Felipe? Aí o aposto está dando essa informação. Felipe é o filho de Judite. Percebeu? Além disso, o segundo critério é que não faz parte do SVO. Lembra? A gente pode retirar o aposto e mesmo assim vai ter sentido. Se eu retiro isso aqui, fica assim, ó. Felipe chegou da Noruega. Percebe que a oração fica completa? Felipe, sujeito, chegou. Verbo da Noruega, objeto. Então, filho de Judite é o meu aposto. É um acréscimo que eu escolhi colocar nessa oração. Observando o segundo exemplo. Escritor pernambucano, Raimundo Carreiro, concedeu uma entrevista. Vamos observar pela pontuação. Ó, escritor pernambucano, uma vírgula. Raimundo Carreiro concedeu uma entrevista. Tem mais vírgulas? Não. Só tenho uma vírgula. Se eu tenho uma vírgula, significa que o aposto está no início. Lembra ali daquela regra? Então aqui, ó, o aposto é o escritor pernambucano. Como é que eu sei que isso de verdade é o aposto? Os 2 critérios. Primeiro critério pela informação. O escritor pernambucano está falando sobre Raimundo Carreiro. Se eu digo para vocês, Raimundo Carreiro concedeu uma entrevista. Tá, mas quem é ele? Quem é esse homem? E aí aqui eu tenho a informação, eu tenho o aposto. Ele é um escritor pernambucano. O segundo critério, se eu elimino, se eu apago essa informação, fica Raimundo Carreiro concedeu uma entrevista. Raimundo Carreiro, sujeito, concedeu verbo, uma entrevista, objeto. Lembra? É para não esquecer mesmo, tá? Ó, SVO. Que já estava acostumado a deixar essa sigla de lado, agora ela voltou para vocês. Então aí, escritor pernambucano. Terceiro exemplo, observa. Ela só quer isso. 2 pontos. Paz, saúde e amor. Aqui a gente tem um detalhe. Lembra que está separado por 2 pontos? Quando está separado por 2 pontos, o aposto é o quê? O que está depois. Então, o meu aposto aqui é paz, saúde e amor. Esse exemplo é o que a gente precisa prestar bem atenção. Por quê? O aposto aqui ele precisa dessa informação a mais. Tá? Veja, ela só quer isso. Se eu pego essa frase, ela quer o quê? Isso. Sujeito, verbo, objeto. Agora, quando eu digo, ela só quer isso, aí você fica pensando, isso o quê? Qual é, o que é que ela quer? Então, o aposto serve para dar essa informação, para completar essa informação. Então, paz, saúde e amor é o isso, é essa informação que ela apresenta. Tranquilo? Então preste atenção. Quando a gente tiver o sinal de 2 pontos, o aposto está depois. Quando a gente tem vírgulas, se é uma vírgula, está antes. Se tiver 2 vírgulas, está
no meio. Observe agora mais um exemplo. A aula de português para o 8º ano foi divertida. Vamos observar? A aula de português, vírgula, para o 8º ano, vírgula, foi divertida. Aqui a gente tem um exemplo para a gente observar a função do aposto enquanto elemento de acréscimo de informação. Percebe? Eu tenho duas vírgulas, então o aposto está no meio, certo? Então aí, ó, para o 8º ano. Esse é o meu aposto. Se eu tiro o aposto, como é que fica? A aula de português foi divertida. A aula de português, sujeito, foi, verbo, divertido, objeto. Lembra lá do SVO? A estrutura está completa. Então isso realmente é o aposto. E qual é o papel aqui do aposto? Esse papel aqui agora é de especificar. Quando eu digo, a aula de português foi divertida, eu posso estar falando isso para todas as aulas, de todas as turmas, de todas as escolas. Mas quando eu digo, a aula de português para o 8º ano, eu não estou falando de todas as aulas, eu estou falando daquela aula específica para aquela turma. Percebeu? Então, um papel do aposto também é especificar, deixar aquela informação mais direta. Beleza? Então, independente da posição, o aposto é deslocável, beleza? A gente vai ter esse acréscimo de informação. Então, se liga nas pontuações, se liga no acréscimo de informação. Um detalhe que eu quero chamar a sua atenção. Às vezes, quando o texto ele é mais formal, quando tem uma linguagem que não é o nosso do cotidiano, alguns escritores podem utilizar travessão ou parênteses no lugar da vírgula. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, em vez de dizer Felipe, filho de Judite, eu tenho duas vírgulas, eu teria assim: Felipe, travessão, filho de Judite, travessão de novo. Tá? Alguns textos mais formais, eles podem fazer isso. Porém, não é o comum. Tá? O nosso comum do cotidiano é o uso de vírgulas. Mas, se você encontrar ou com travessão ou entre parênteses, poderia ser assim também, ó. Felipe, abre parênteses, filho de Judite, fecha parênteses. Chegou da Noruega. Pode ser vírgula, pode ser travessão, pode ser parênteses, não importa. Continua sendo aposto. Tá? Se você observar, continua isolado, continua separado do restante da oração. Beleza? Então, esse é o primeiro elemento que a gente vai chamar de elemento acessório. A língua portuguesa tem alguns elementos acessórios. Esse é um dos que a gente vai trabalhar aqui. Tranquilo? Vou deixar aqui a indicação das páginas para vocês. No livro, deixa eu só conferir aqui. É da página 132 a 135. Nessa sequência, você vai encontrar comentários sobre a classificação do aposto e algumas questões para que vocês trabalhem, pensem, analisem. Beleza? Nas próximas aulas a gente vai continuar falando de aposto e eu vou apresentar para vocês a nossa próxima categoria, que é o vocativo. Tranquilo? Vou finalizar por aqui. Vai aparecer aí para vocês uma questão para vocês observarem. Leiam com cuidado a pergunta e responde aqui no comentário do vídeo, tá? Não é para mandar para mim por e-mail, não. É aqui no comentário do vídeo mesmo. Qual é a alternativa correta para a pergunta que aparece para vocês? Beleza? Então é isso. Até a próxima. Bons estudos. Tchau, tchau.
Música